Nós vamos agora para a aula 2, semana 2, quinzena 1. Assunto: Globes em língua inglesa e seu papel no mundo globalizado. Aula 2, caderno de aprendizagem do terceiro ano, seção 2, botando o pé na estrada. Questões 1 a 4 do caderno de aprendizagem, página 1 da trilha 1. Seção Botando o pé na estrada, trilha 1. Para colocarmos o pé na estrada, precisamos checar o que já conhecemos dessa trilha global. Assim, vamos pensar um pouco sobre os seguintes questionamentos. A língua reflete a cultura de um povo? De que forma? 2. Por que as línguas sofrem alterações no decorrer dos anos? Você já ouviu falar no termo globes? Sabe o que significa? Que conhecimentos você tem sobre a expressão língua franca? Não esqueça, utilize seu bloco de anotações, caderno, para registrar suas conclusões. Recurso de consulta e auxílio à resposta, para a aula 2. Recurso de ajuda e consulta. Consulte o texto de ajuda. Que tipo de linguagem é global? Neste roteiro, nas páginas seguintes abaixo, para responder as questões acima. Mas não é só esse texto, vocês podem pesquisar mais, viu? Para melhorar as respostas. Texto de ajuda para a seção 2, botando o pé na estrada, questões 1 a 4 do caderno de aprendizagem, página 1, trilha 1. Semana 2, aula 2. Que tipo de linguagem é global? Globes é uma versão simplificada da Anglo-American inglês usado como uma língua mundial, língua franca. Veja Panglish, aí já é outra língua global parecida, né? O termo de marca registrada globes, uma mistura das palavras global e inglês. Foi cunhado pelo empresário francês Jean-Paul Nerrier em meados da década de 1990. Em seu livro de 2004, Parlez globes, Parlez globes, francês, né? Nerrier incluiu um vocabulário globes de 1.500 palavras. Então, aqui ele já está falando que o globes é uma versão simplificada do inglês americano, anglo-americano, né? Aliás, inglês tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. É uma versão simplificada do inglês, usado mundialmente, né, como uma língua franca, uma língua que possibilita a comunicação em todo mundo. Isso que é língua franca, uma língua que possibilita uma comunicação mais fácil no mundo inteiro. O termo de marca registrada aí aqui explica, né, quem foi que criou esse termo. Foi esse francês aqui. Globes não é exatamente um pidgin, diz a linguista Harriet Ottenheimer. Eu não estou lembrando aqui o que é pidgin. Isso é um termo da linguística, falando de dialetos, de línguas. O que nos interessa aqui é o globes. Parece ser inglês sem expressões idiomáticas, tornando mais fácil para os não anglófonos se entenderem e se comunicarem entre si. A Antropologia da Linguagem, 2008. The Anthropology of Language, 2008. Então, aqui ele está explicando o que é o globes. É uma simplificação do inglês. Porque o que torna o inglês mais difícil? São as expressões idiomáticas. Quando as pessoas resolvem se comunicar no inglês de maneira mais fácil, com um repertório de inglês você vai entender. Conforme as expressões idiomáticas vão surgindo, você vai estudando as expressões cada vez mais. Mas o que torna a língua mais fácil é quando não usa essas expressões idiomáticas, porque existem várias maneiras de se falar a mesma coisa. Uma delas é o uso das expressões idiomáticas, é o inglês mais natural. Mas o outro inglês que não usa essas expressões idiomáticas continua sendo o inglês que comunica. Mas eles vão perceber logo, isso aí não é americano, isso aí não é da Inglaterra, né? Mas é alguém que consegue se comunicar no inglês. Então, o Globlish é o inglês mais simplificado, sem essas expressões idiomáticas. Globish não é uma língua, é uma ferramenta. Uma língua é o veículo de uma cultura. Ou seja, né, o inglês lá americano traz a cultura americana.
O inglês da Inglaterra traz a cultura da Inglaterra, mas o Globish não está interessado na cultura desses povos, está interessado simplesmente na comunicação, uma ferramenta, como um martelo que você precisa para bater um prego na parede. O Globish é uma ferramenta que possibilita as pessoas se comunicarem sem dificuldade usando a língua inglesa. Globish não quer ser isso de forma alguma, é um meio de comunicação, né? Mas é uma ferramenta que possibilita a comunicação. Jean-Paul Nerrier. How to learn Globish in a week. Como aprender Globish em uma semana. Globish é a língua mais nova e mais falada no mundo. Globish não é como Esperanto ou Volapük, ou seja, línguas que foram criadas para ter uma comunicação mais fácil. Não. É algo que surgiu de uma língua que já existe, né? O inglês já existe. Essa não é uma língua formalmente construída, mas sim um dialeto orgânico, em constante adaptação, emergindo apenas do uso prático e falado de uma forma ou de outra por cerca de 88% da humanidade. Repare só, 100 é todo mundo, mas 88 usa o Globish dessa forma, o inglês dessa forma. Ou seja, a forma melhor de se comunicar com o inglês é esse inglês simplificado. Por que é um dialeto? Dialeto é uma forma dentro da própria língua. O Globish continua sendo inglês, mas é uma forma mais simples dentro do inglês para se comunicarem. Começando do zero, qualquer pessoa no mundo deve ser capaz de aprender Globish em cerca de uma semana. Site Jean-Paul Nerrier. Recomenda que os alunos usem bastante gesticulação quando as palavras falham e ouçam canções populares para ajudar na pronúncia. Inglês incorreto pode ser extraordinariamente rico e fora do padrão. Das formas da língua estão se desenvolvendo fora do Ocidente de maneiras tão vivas e diversas quanto o inglês chauceriano ou dickensiano. Então, aqui ele está fazendo uma observação, né, que formas incorretas, porque a pessoa se comunica no inglês, talvez não está seguindo a regra totalmente certa lá do americano, da pessoa da Inglaterra, mas ela é rica em comunicação. Continua sendo inglês. É como um português que tem alguns erros. Vamos dizer, um americano vem aqui querendo falar português. Ele pode ter alguns erros. Ele diz, meu coração está quebrado. Mas a gente não fala assim, não, meu coração está partido, né? Está sofrendo por algum motivo. Mas continua sendo português. Então, ele está fazendo a comparação aqui com o inglês de um grande escritor da Inglaterra, Chaucer, que é o inglês perfeito, o inglês da literatura, né? E Dickens, que era um grande escritor americano, que também é grande escritor da literatura, com inglês perfeito. Então, o Globish, vamos dizer assim, em comparação com esses dois, seria um inglês incorreto. Um inglês fora do padrão, mas que é muito rico, vivo para comunicar. Globish é o futuro do inglês? Globish é um fenômeno cultural e de mídia, cuja infraestrutura é econômica. Boom ou boom? É uma história de siga o dinheiro. O globo continua baseado no comércio, na publicidade e no mercado global. Os comerciantes em Singapura é lá na China, né? Inevitavelmente se comunicam nos idiomas locais em casa. Internacionalmente, eles usam o globo como padrão. Ou seja, se um chinês, pessoas de outros países, que 88% do mundo usa o Globish, é o inglês mais simplificado, mas que vai conseguir se comunicar com o mundo inteiro. Vai se comunicar com o americano, com o inglês, cujo o inglês é língua nativa, eles nasceram com essa língua, mas ainda assim vai se comunicar com esse inglês. As pessoas vão conseguir se comunicar com esse inglês mais simplificado. Muito do pensamento americano sombrio sobre o futuro de seu idioma e cultura gira em torno da suposição de que ele será inevitavelmente contestado pelo mandarim. Mandarim é a língua da China, o espanhol ou até o árabe. E se a verdadeira ameaça, na verdade, nada mais do que um desafio, estiver mais perto de casa e residir nessa língua franca supranacional global, com a qual todos os americanos podem se identificar. Então, ele está dizendo, e se a ameaça está dentro do próprio inglês? Essa língua franca, ou seja, que franca porque ela alcança o mundo inteiro. Mas é uma língua que é o próprio inglês, é um dialeto dentro do próprio inglês. Será que isso não seria prejudicial para eles? Eles estão querendo dizer, porque aí o comércio fica mais livre. Muitos que não têm tanto desenvolvimento do comércio vai conseguir alcançar distâncias inalcançáveis. The Language of Europe, a língua da Europa. Que língua a Europa fala? A França perdeu sua batalha para o francês. Os europeus agora optam esmagadoramente pelo inglês.
o concurso de música da Eurovisão, vencido este mês por um travesti austríaco. Fala principalmente inglês, mesmo que os votos são traduzidos para o francês. A União Europeia conduz cada vez mais negócios em inglês. Os intérpretes às vezes sentem que estão falando sozinhos. No ano passado, o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, defendeu uma Europa de língua inglesa. As línguas nacionais seriam apreciadas pela espiritualidade e pela poesia, ao lado de um inglês viável para todas as situações da vida e todas as faixas etárias. Alguns detectam uma forma europeia de inglês global, Globish, um dialeto com fisionomia inglesa, travestido com cadências em sintaxe continentais, uma série de jargões institucionais da União Europeia e lantejoulas de falsos amigos linguísticos, principalmente franceses. Philippe Van Parijs, professor da Universidade de Louvain, argumenta que a democracia em nível europeu não requer uma cultura homogênea, ou etnias, uma comunidade política comum, ou demos, precisa apenas de uma língua franca. A resposta ao déficit democrático da Europa, diz Van Parijs, é acelerar o processo para que o inglês não seja apenas a língua de uma elite, ou seja, de alguns privilegiados, mas também o meio para os europeus mais pobres serem ouvidos. Uma versão aproximada do inglês, com um vocabulário limitado, ou seja, um vocabulário reduzido, de apenas algumas centenas de palavras, seria suficiente. Ou seja, aqui ele está demonstrando, que quando você aprende uma língua e você não nasceu com aquela língua, é sua segunda língua, você assimila um repertório, um grupo, um contingente de conhecimento, que dia a dia vai crescendo mais, mas com esse contingente você já pode se comunicar. Quando você chega num certo nível desse contingente, desse repertório, você já consegue se comunicar e compreender muitos textos, o principal. É o que ele está falando aqui. Algumas centenas de palavras já seria suficiente. Espero ter ajudado vocês. Isso é um texto extra para ajudar na aula 2 da semana 2, o exercício do caderno de aprendizagem do terceiro ano. Bons estudos!